Não decidir já é uma decisão. Oi, tudo bem? Por que eu tô falando sobre isso? Bom, principalmente quando você vai ganhando um pouco de maturidade, a gente vai ficando com medo, né? É igual sobre a confiança. No método MAI, na mentoria Autoestima Inabalável, a gente fala sobre confiança. O que é ter autoconfiança? Eu tenho confiança na minha capacidade de fazer uma prova? Bom, se eu estudar para essa prova, eu vou ter confiança na minha capacidade de realizar ou não essa prova. Hoje, eu tenho confiança na minha capacidade de andar? Hoje, eu tenho confiança na minha capacidade de andar. Mas quando eu era uma bebê, não tinha confiança na minha capacidade de andar. Hoje eu tenho confiança na minha capacidade de ligar a câmera aqui e falar pra você coisas que eu acho que são boas? Tenho confiança. Porque há quantos anos eu venho plantando, colhendo, estudando, vivendo pra poder chegar aqui e ligar e falar com você? Muito tempo. Mas voltando aqui na confiança de andar. Um bebê, quando ele tá aprendendo a andar, ele começa a engatinhar. E aí ele começa a se levantar perto das coisas. Ele vai agarrando nas coisas ali e vai se levantando. E aí ele cai. Bate o bumbum, bate o joelho, às vezes ele bate a cabeça. E de repente, depois de engatinhar, se levantar, se escorar, ele começa a dar os primeiros passos. E aí, uau! Os primeiros passos. Só que daí ele não aprende a andar de uma vez, ele cai, ele se machuca de novo. Só que ele vai, ele não desiste até que finalmente. Hoje você sabe andar, ele não desistiu. Só que quando a gente é criança, a gente é bebê, a gente tem menos aversão ao risco. Principalmente, dependendo, é o que eu sempre digo, né? Inclusive, vem aqui nos cards do vídeo e vê o vídeo Quanto Vale a Sua História, tá? Indico muito esse vídeo. Por que as crianças têm menos aversão ao erro? E isso vai depender muito da família, do ambiente onde você veio. Porque, por exemplo, quando o bebê começa a andar, uau, o bebê tá andando! Deixa eu ver essa luz aqui. O bebê tá andando, que legal! Acho que assim tá melhor. Que legal, que festa, que alegria! Ótimo! Só que dependendo do lugar onde você vem, por exemplo, se você começa a crescer e quando você erra, todo mundo te oprime, te reprime, você vai você vai criando já desde aí um medo de errar, sabe? Você vai, sei lá, fazer algo, você vai limpar a casa. E aí você limpa mal limpo, porque você não sabe limpar, é a primeira vez que você tá limpando. Ai, você não sabe fazer nada, tudo que você faz é uma bosta, você faz tudo errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, dependendo de onde você veio, do ambiente que você teve, da criação que você teve. Eu não tô aqui falando mal dos seus pais, né? Eu sempre digo, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer. O melhor que eles podiam fazer. Não tem como o seu pai te dar R$ 20, imagina que aqui tem R$ 20 de água. Se ele só tem 10. Ele só tem 10. Mas voltando aqui, dependendo do lugar, do ambiente que você veio, por exemplo, não tô gostando dessa luz, peraí. Mudei aqui. Você vai ter mais aversão ou não ao erro. E o que isso tem a ver com autoconfiança? Tem tudo a ver. Porque autoconfiança é preparação. Na primeira vez que eu fiz uma palestra, eu não era autoconfiante. E quanto mais palestras eu vou fazendo, quanto mais tempo de voo falando para públicos grandes eu tenho, mais boa eu vou ficando fazendo isso. É verdade ou não? Então, assim, imagina, daqui, sei lá, 15 anos, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, você acha que eu vou ter autoconfiança na minha capacidade de ir na frente do público e falar? Sim. Mas será que lá na primeira vez que eu fui fazer isso eu tinha essa mesma autoconfiança? Não. Então, autoconfiança é treino, é ir, sabe? É se arriscar. Autoconfiança na sua capacidade, por exemplo, de nadar. Hoje eu tenho confiança na minha capacidade de nadar. Na época que eu comecei, eu não tinha. O meu filho não tem, por exemplo.
Então, a autoconfiança, você aprende no método MAI como construir a autoconfiança e como construir uma autoestima inabalável, é essencial. Mas e por que a gente está falando sobre isso? Não decidir é uma decisão. Só que o que acontece? E principalmente quando o tempo vai passando, você vai tendo mais maturidade, você entende que cada decisão tem uma consequência. Na verdade, eu acho que a única liberdade... Não é bem isso. Mas enfim... A única liberdade que a gente tem na vida, a única liberdade que eu e você temos é a liberdade de escolher. Só isso. Escolher. Só que você não tem a liberdade de ser livre das consequências das suas escolhas. Por exemplo, eu morava 10 anos na Europa, em Portugal, e hoje eu estou aqui no Brasil. Eu escolhi. Eu estou aqui. Tem consequências. Ter ficado lá também teriam consequências. O que vai acontecendo é, com o tempo, você vai ficando um bebê medroso. Porque o bebê, ele não tinha medo de falar, uau, eu vou aprender a andar. Uau, eu vou aprender a dirigir. Uau, vamos fazer isso. Uau. Você vai ficando medroso. E principalmente se você vem de um ambiente onde errar, sabe, onde fazer algo era punitivo, era ruim, você tem lembranças ruins, então você fica com cada vez mais medo de tomar uma decisão. Porque o sinônimo de evoluir é mudar, né? Mudar. Albert Einstein já dizia que não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Só que para fazer coisas diferentes, você tem que decidir, mudar, né? Você tem riscos. E se você tem aversão ao risco, por exemplo, sentar aqui e ligar uma câmera, tem que ter autoconfiança, tem que ter coragem e tem que assumir risco. Porque eu não sei, né? Por exemplo, quando você começa, você não sabe se vai dar certo, como vai dar certo, quando vai dar certo. Abrir, por exemplo, uma marca de cosméticos, Daniele Almeida Cosméticos ali. Eu não sabia quando, como, onde ia dar certo, se ia dar certo. Risco. E por que eu tô te falando isso? E que não decidir é uma decisão, e sobre medo e sobre autoconfiança. Porque por mais que decidir tenha consequências, e a sua única liberdade na vida, é a de poder escolher o seu livre arbítrio para escolher o que quer, qual profissão você quer, se você quer se relacionar com essa pessoa ou não, se você quer estar nesse lugar ou não, se você quer estar nesse país ou não, se você quer estar nessa cidade ou não, as consequências não, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que isso tem a ver com decidir, com medo? Tem tudo a ver porque se você fica com tanto medo de não decidir porque tem consequências, não decidir também é uma decisão. Então não tem pra onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não decidir, por exemplo, mudar a sua alimentação, sabe? Ir levando, por exemplo. Vai levando. Foi fome. Você tem 5 anos que você tá pensando em começar uma dieta, fazer exercício físico. Mas tem 5 anos que você tá protelando essa decisão. Não, decidir é uma decisão, porque as consequências virão. Se você decidir treinar e fazer academia e se cuidar, daqui 5 anos você vai ter mais saúde. Só que se você não decidir enrolando com a barriga, por exemplo, daqui 5 anos você não vai ter a mesma saúde. As consequências, né? A colheita é obrigatória. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se você não decidir, por exemplo, todos os dias ser um pouco melhor, a teoria do Kaizen, né, da China, todo dia um pouco melhor, no final, se você ficar 1% melhor todos os dias, no final de um ano você vai estar 365% melhor. Se você não lê um livro, se você não aprende algo novo, no final as consequências virão. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se você não decidir, por exemplo, ter coragem de abrir o seu negócio,
ter autoconfiança. E a questão da autoconfiança é esse mito, né, de ter autoconfiança. Não existe ter autoconfiança. Primeiro você tem que ter coragem e ação, para depois ter autoconfiança. A confiança é uma consequência, né? Hoje eu sou confiante na minha capacidade de dirigir um carro, mas eu não era. Eu tive que ter coragem e ação primeiro. Coragem e ação para depois ter autoconfiança. Só que não decidir enrolar, empurrar com a barriga e esperar os planetas se alinhar, eu sempre digo ficar esperando os planetas se alinhar para tomar uma decisão, para fazer algo, para tomar uma ação, é uma decisão também. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não tem como plantar limão e colher jaca. Se você plantou limão, você vai colher limão. Você vai colher limão. Bom, então se você não decidir, por exemplo, construir uma autoestima inabalável, porque você nunca será maior que a sua autoestima, imagina que você tem duas pessoas, uma do lado e uma outra outra. Imagina que tem outra Daniela aqui do meu lado. Eu tenho uma autoestima inabalável e uma outra Daniela aqui não tem. Chega, ela é corcunda assim, não consegue nem te olhar no olho. Qual dessas você acha que vai vender mais? Qual vai fechar mais negócios? A que tem ou que não tem? Qual vai construir um relacionamento melhor? É o que eu sempre digo, você nunca será maior do que a sua autoestima. A autoestima é aquilo que ninguém nunca vai te tirar, sabe? Autoestima, poder pessoal, autoconfiança. Isso tudo você aprende no Método MAI e na mentoria Autoestima Inabalável. Por quê? Bom, se você ver o vídeo da minha história, você vai entender, né? E veja esse vídeo também. Se você entender a sua história, a história do Brasil, a história da psicologia, a história da filosofia, a história de tudo. Quando você perguntar, assim, conhece uma pessoa, fala, cara, me conta sua história, quero saber. Você vai entender por que a pessoa é como é, por que ela faz o que faz, sabe? Você vai compreender. A Bíblia é cheia de histórias, né? Então, construir uma autoestima inabalável faz com que a sua vida fique mais fácil. Não decidir também é uma decisão. Deixar a vida me levar também é uma decisão. Porque o normal é a noite, né? O sol é que tá ali trazendo o dia. O normal é a escuridão. O normal é a pobreza. Para construir riqueza, você vai ter que se mexer. O normal é a sujeira, né? O caos. Para limpar, para manter as coisas organizadas e limpas, você vai ter que se mexer, você vai ter que gastar energia, você vai ter que se mover. Então, ou você tá crescendo ou você tá morrendo. E não decidir também é uma decisão. Só que para decidir ter autoconfiança, você tem que ter ação, coragem. E claro, autoconfiança, poder pessoal, amor próprio. Você aprende no Método MAI e na mentoria Autoestima Inabalável, porque você nunca será maior do que a sua autoestima. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Como construir, né, autoconfiança, como ter melhores decisões. Vem aqui no link da descrição, desbloqueia o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino. Abaixo desse link da descrição também tem o link para o próximo evento, Autoestima Inabalável, Treinamento Autoestima Inabalável. Clica aqui, online, ao vivo e gratuito, tá? Claro, se inscreve aqui no canal, dá like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E é isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo.